Vamos lá, vamos falar sobre interferência, que é algo extremamente importante para a prova do Enem. Esse é um motivo pelo qual, quando as pessoas viajam de avião, o comandante fala: atenção, senhores passageiros, por favor, desliguem seus aparelhos eletroeletrônicos. O avião está preparado para decolagem. Então a gente tem essa situação aí de interferência. Interferência é um encontro de ondas, tá? Quando elas têm frequências próximas. Você pode pensar em frequência como sendo o andar de um prédio. Para você encontrar com alguém no prédio, você precisa estar no mesmo andar. Então, por exemplo, se essa onda tiver 3 Hz, essa outra onda aqui ela tem que ter 3 Hz, tá? Quais são as características principais? Existe duas coisas que a gente fala, que é em concordância de fase e em oposição de fase. Que em síntese a gente resume em dizer que estão em fase ou que não estão em fase. No Enem vai ser tratado principalmente situações de em fase, certo? Como assim no Enem vai ser tratado situações em fase? Se você observar o seguinte, o que é em fase? Na medida que a gente tem, uma onda subindo, a gente tem a onda subindo aqui. A onda descendo, a onda descendo, a onda subindo. Então, se a gente fosse fazer o efeito sonoro, as duas estão sempre juntas. A gente tipo... Então, essa também faz. Essa aqui faz. Essa aqui faz. Então fica... Então elas estão juntas, é isso que a gente diz em fase, ou também chamado de concordância de fase. Então a gente trata principalmente essas ondas quando a gente trata em fase, certo? É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês, nessa parte de interferência. Ives, então minha ondinha está em fase, né? Então a gente diz que a onda A está em fase com a onda B. Ives, e se essas ondas se encontrarem, o que é que vai acontecer? Como assim? Onde é que acontece isso no dia a dia? Quando é feito aqueles testes de som em festa, em ambiente, não é à toa. Aqueles testes de sons, eles acontecem justamente para que essa interferência ela amplie o som. E aí essa interferência a gente chama de interferência que amplifica ou interferência construtiva. Ives, como assim? Vamos lá, vamos dizer que essa onda aqui A, ela tem uma amplitude aqui, mais 1. Então é mais 1 aqui, menos 1 aqui. Mais 1 aqui, menos 1 aqui. Mais 1 aqui, menos 1 aqui. E a B também, tá? A B tem mais 1 aqui, menos 1 aqui. Mais 1 aqui, menos 1 aqui, mais 1 aqui. Então, repara o que acontece nesse caso, né? Então, a gente tem essa amplitude como sendo 1. Então, sobe, sobe, desce, desce. Então, se a gente somar as duas ondas, o que é que vai resultar? Se a gente chegar na conclusão da interferência, ou seja, A mais B, o que é que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter uma onda, mais 1 com mais 1 dá mais 2, então, bem maior, né? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. De novo, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Mais 1 com mais 1 dá mais 2. Então, a gente cria uma onda bem maior. E quando a gente tem essa onda bem maior sendo criada, nós chamamos essa interferência de interferência construtiva, certo? Então, a gente tem aqui uma altura aqui mais 2. Aqui, menos 2. Amplitude mais 2. Aqui, amplitude menos 2. Aqui, amplitude mais 2. Ives, por que isso é interessante? Porque se você notar, né, a gente colocar um observador aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto O, o observador ele está à mesma distância da fonte A e da fonte B. Então, significa dizer que se essas ondas elas estiverem em concordância de fase, ou seja, A em fase com B, eu vou ter uma situação onde vai haver amplificação do som. E aí a gente chama essa interferência de interferência construtiva. Certo? Então, é isso que é a interferência construtiva, tá? Bom, Ives, beleza, a gente tem aqui essa interferência construtiva, né? A gente tem essa interferência construtiva. Porém, o que é que acontece se eu aproximar essa caixinha de som aqui? Colocar essa caixa de som agora nessa posição. Quanto foi que você deslocou, Ives, essa caixa de som? Não sei, eu acho que eu desloquei lambda sobre 2. Vixe, que específico, lambda sobre 2, né? Bem específico, para você entender por quê. Então, repara o seguinte, quem é lambda, né, gente? Lambda é o comprimento de onda, ou seja, é o comprimento que ele demora para fazer. Então, o que a gente tem, Comprimento de onda é esse cara aqui, Lambda. E o comprimento de onda é esse cara aqui, Lambda. Ives, então se a gente tem agora aqui
lambda sobre 2, né? Quer dizer que eu desloquei como se fosse um bichinho desse, né? Você deslocou um bichinho desse, ó. Deslocou um bichinho desse. Então, a gente desloca daqui para cá, né? E agora a gente tem a onda A e a onda B deslocada quanto? Lambda mais 2, né? Então, ela foi deslocada aí, né? Ives, e se agora se a gente juntar aí os dois, como é que fica, né? Então, vai ficar aqui, ó, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mesma coisa, tá? Mais 1. A única coisa que eu fiz foi pegar a caixa de som lá de B e trazer mais para perto. Aqui a gente vai ficar com mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Certo? Então, a gente fica com esta relação aí. Ives, e agora, se eu somar, né? Essas duas ondas, A mais B, o que é que vai resultar se eu somar A mais B? Pronto, você vai me dizer agora. A interferência, ela só acontece a partir do momento que eu tenho duas ondas. Então, se eu não tiver duas ondas, eu não tenho interferência. Então, o que é que vai acontecer, Ives? Ó, essa primeira aqui não tem nada, então ela vai se repetir, né? Mas a gente só quer saber a partir do ponto, como a gente quer estudar a interferência, a partir do ponto que essas duas ondas se encontram. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 1 com menos 1. 0. Mais 1 com menos 1. 0. Menos 1 com mais 1, 0. Mais 1 com menos 1, 0. Ives, qual é a conclusão que você chega? Você chega que agora aqui aconteceu interferência que não é construtiva, o som desapareceu. Em outras palavras, essa interferência aqui é o que a gente chama de destrutiva. Tá? Ela pode destruir totalmente a onda ou ela pode destruir parcialmente. Por exemplo, se essa amplitude aqui fosse maior, a gente teria uma ondinha um pouquinho menor. Mas eu quis fazer com as amplitudes iguais para você entender. Isso quer dizer, então, sou um show, eu tenho uma caixa A, uma caixa B, e ao aproximar a caixa B lambda sobre 2, o observador aqui que está nesse ponto, ó, o observador, que vai escutar, ele não vai escutar o quê? Ele não vai escutar nada. Então, enquanto no primeiro caso ele ia escutar um som amplificado, ele tem um ponto justamente onde ele não vai escutar nada do som. Então, por isso que é feito o teste de som. E isso aqui a gente está trabalhando em fase. Outros vestibulares podem trazer ondas em oposição de fase. Como no caso do Enem, ele só traz ondas em fase, então a gente vai tratar de ondas em fase. Então, vamos falar de como é que surge aqui a equação. Note que no princípio a distância de A é igual à distância de B. Né? Então, no princípio, a distância de A é igual à distância de B. Já no nosso segundo caso, não. A distância de A é essa e a distância de B é essa. Se você parar para analisar, a diferença entre essas distâncias é justamente quanto? Lambda sobre 2. Então, a gente poderia dizer que a distância de A é igual à distância de B. Portanto, no primeiro caso, dA menos dB é igual a quanto? A 0. Já no segundo caso, dA menos dB é igual a quanto? Lambda sobre 2. Ives, e se ao invés de eu ter deslocado lambda sobre 2, eu deslocasse mais uma vez lambda sobre 2? Faça o teste aí. Pausa o vídeo e faça o teste, desloque. E faça o mesmo procedimento que eu fiz, você vai verificar que vai acontecer isso aqui de novo. Ives, então se eu colocar duas vezes lambda sobre 2, vai acontecer o evento 1 de novo? E se eu colocar 3 vezes? 1, 2, 3. Vai acontecer o evento 2 de novo. Ou seja, quando eu tenho o valor 0 e o valor 2, eu tive uma interferência construtiva. Quando eu tive o valor 1 e o valor 3, eu tive uma interferência destrutiva. Portanto, como é a relação que você vai fazer, gente? A distância de A menos a distância de B é igual a um valor n vezes. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lambda sobre 2. Se esse n aqui, ele for par, como foi o caso de 0, de 2, se você fizer para 4 também, essa interferência ela é o quê? Construtiva. Se esse n aqui ela for ímpar, essa interferência aqui é destrutiva. Tá? Então, isso acontece para ondas que estão em concordância de fase. E aí, nos vestibulares mais um pouquinho avançados, né, o ITA, o INPE, o FEST, o Unicamp, eles pedem em oposição de fase, que é a mesma coisa, só que ao contrário. Certo? Tudo que você fez aqui, você faz ao contrário. Né? Ao invés de ser aqui para cima, você bota para baixo e faz o mesmo procedimento. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que essa fórmula aqui, ela surge justamente desse evento. Ou seja, se eu desligar, se eu afastar a minha fonte, né, trazer mais para perto a minha fonte, que num lambda sobre 2 ímpar, ou seja, umas vezes lambda sobre 2, a interferência que era construtiva, que antes estava dando quanto? dA menos dB dava 0, então aqui dava 0.
Quando isso aqui dá 0, construtiva. Não deu 0, deu 1, ímpar. Depois, par, construtivo e assim sucessivamente. Por isso que as caixas de som são colocadas em medidas proporcionais pares, para que o som em fase gere justamente uma amplificação de uma onda construtiva e não de uma onda destrutiva, tá? Então, basicamente, isso daqui é o conceito de interferência. Que legal que você ficou até aqui, tá? Fico muito satisfeito que você tenha acompanhado esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se você estiver por um aparelho móvel, ative as notificações. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, estão debaixo na descrição do nosso vídeo. Se quiser, entre para o nosso grupo do Telegram, que tem materiais complementares. Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos.